Live. Eu já entrei. Entrei. Olá, pessoal. Pessoal que está chegando, uma boa noite. Vamos esperar a Cláudia solicitar a entrada. Cláudia, tu já estás aí, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. Cláudia? Cláudia Abreu, nossa presidente CA. Oi! Olá! Como está, Oi, tudo Cláudia? bem? Tudo Tudo bem, e bom? contigo? Graças a Deus, tudo ótimo também. Muito Ah, que bem. bom, Parou a que chuva bom. aí? Não, não parou. Não, Não. mas Mas é ainda bem que pedida, né? a internet está estável. Tá estável. Muito É, bem, é isso é, aí. Vamos dar só mais um que bom. minutinho, já é 19 horas, né? Mas está tudo mais organizado. Aqui o pessoal está Sim, entrando. Boa pessoal noite, chegando. Lu. Tá chegando a galera. Feriado em Porto Alegre não, né, Cláudia? Não. Não é feriado, né? Aqui no Novo Hamburgo é feriado Ah, é? hoje. Aham. Qual é a É a comemoração? Ascensão do Senhor. É um feriado religioso. Mas Hum, estamos aí. Bom, gente, vamos iniciar então. A gente está hoje conversando com a Cláudia Abreu. Ela é presidente do Conselho Regional de Administração de Porto Alegre, né? Eu vou dar uma breve falada sobre o currículo dela, mas que é extenso aqui, né? Mas ela nasceu em São Borja, né? Olha só. Graduada em sim. Administração de Empresas pela Federal de Santa Maria, trabalhou também, especialista em gestão de saúde, foi superintendente do Hospital Parque Belém, diretora administrativa do Hospital Vila Nova, do Hospital Pronto Socorro, do Hospital São Sebastião Martim, professora de graduação e pós-graduação em várias universidades, aqui eu não vou citar todas, mas são todas bem qualificadas também. Presidente do Fórum do Conselho de Ordem e Ordem do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é presidente, então, do Conselho Regional de Administração de Porto Alegre e também trabalha com desenvolvimento de projetos criativos em startups da saúde. Tens um currículo bem interdisciplinar. Já gostei, Cláudia. Gostei, adoro. Para quem não me conhece, antes da Cláudia falar, eu sou presidente da Associação de Administradores do Vale dos Sinos, aqui de Novo Hamburgo, e hoje a gente está com uma live especial, dando um start aqui na parte digital, né? Como todas as empresas também estão começando seus trabalhos via digital, e hoje é a nossa primeira live pela associação. Então, agradeço a todos que estão com a gente, agradeço a Cláudia, principalmente, por ter aceitado prontamente o nosso convite, e é uma satisfação enorme tê-la com a gente. Mas, fala um pouquinho sobre essa questão da tua vivência, da tua história, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre o tema, né? O tema geral Tá, da live. tá, ok. Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, né? Pena que a gente não está presencial, né? Porque esse momento é um momento que a gente está querendo muito se aproximar um dos outros, querendo dar um abraço, né? Querendo ficar próximo, mas enfim, é um momento que a gente tem que ter muita cautela, né? Muita segurança e fé e crer que tudo vai melhorar, né? É um momento delicado, mas realmente é muito bom estar aqui. Eu tenho me desafiado nessa questão de live aí, já com algumas universidades. É a primeira pela associação, mas eu já te vi fazendo live. Ah, sim, sim, eu tenho os projetos particulares aqui. Mas é Então, desafio. mas que bom que a associação vai fazer isso e a gente, no conselho, a gente vem perguntando, porque fazendo até dentro da programação, depois eu vou falar um pouquinho, buscando o que as associações estão fazendo, porque é isso, né? A gente tem que se aproximar e cada vez estar mais próximos dos nossos colegas aí.
tanto pelo conselho, quanto por associação ou por sindicato, cada um com seus papéis, né? Mas falando, né, vem lá do interior, eu tenho um sotaque que às vezes eu puxo, né? Nasci lá em São Borja, morei bastante tempo pela São Borja, Uruguaiana, ali, Itaqui, tanto que meu marido é de Livramento, então a gente fica pela fronteira, né? Aí tem algumas coisas que a gente mistura um portunhol, e quando vem, fui para Santa Maria primeiro, né? Já morei fora do estado também. E vindo para Porto Alegre, a gente sempre sofre um pouquinho de bullying, né? Porque o sotaque é algo que não muda, por mais que eu vim para Porto Alegre em 99, né? E aí a gente tinha acabado de se formar. E, bom, enfim, daí a questão de buscar um espaço no mercado de trabalho e no mercado concorrido, né? Porque Porto Alegre tem muitos profissionais, muita qualificação de mão de obra, então é o primeiro desafio quando alguém chega do interior, né? Aí depois que a gente já está há algum tempo, a gente começa a conversar com as pessoas e todo mundo diz, mas eu vim de Itaqui, mas eu vim de não sei onde, daí começa a ver, Santo Ângelo, lá Passo Fundo, mas quem que é de Porto Alegre mesmo? Porque realmente, assim, a capital tem isso, né? A gente vem para novas oportunidades. E as questões, assim, no meu currículo, eu fiz administração, né? Não fiz administração hospitalar, que existia antigamente, né? Agora não tem mais. E aí eu caí na área da saúde. Eu digo que eu caí, porque quando eu fiz administração e a gente vai ali para a região de Caxias e a gente visita as empresas, o que mais tu quer como administradora é ser gestora de RH ou de finanças, mas de uma grande área, assim, numa grande empresa, numa Randon, numa SLC, né? A gente não pensa muito, até pela formação, ela era... Agora ainda bem que tem se modernizado bastante e buscado essa questão de inovação, de empreendedorismo, mas no início a gente ficava muito na questão de grandes empresas. Alguém ali de Lagoa Vermelha, fiz consultoria em Lagoa Vermelha. Tem muita gente, Cláudia, que a gente nem sabe, né? Eu particularmente sou de Porto Alegre, mas moro em Novo Hamburgo. Tá muito global hoje, né? Essa situação. Passo Fundo ali, a Isabel. É isso aí. Mas que bom, né? Porque o conselho é realmente isso, é do Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem que... essa questão toda até da composição de conselheiros de várias regiões é para a gente poder conhecer essas realidades, né, e poder atender, estar mais próximo de todos aí. Então isso Manaus, Amazonas, opa! Olha só. Mas e aí, que nem eu comentei, né, eu caí na área da saúde porque logo que a gente se forma, aí a gente vai, o que eu tenho experiência, né? E óbvio que eu não estava esperando me formar para trabalhar. Eu fiz muitos estágios durante a graduação, trabalhei também, né? E o meu pai tinha farmácias em Santa Maria. E eu fui sócia dele na farmácia, e aquela coisa, filho sendo sócio de empresário, acho que todos que sabem vão concordar comigo, a gente faz tudo, né? A gente compra, a gente vende, a gente atende, se tiver que limpar alguma coisa a gente limpa, porque a gente faz tudo em empresas pequenas, né? E aí, como eu tinha experiência em farmácia, eu acabei indo para a área da saúde, e aquela experiência foi muito bem vista, né? E aí eu fui gerenciar a área de materiais. Comecei nos hospitais pela área, então, de gestão de materiais. E aí eu comecei e me apaixonei e fui assumindo lavanderia, fui assumindo outros setores, e aí a gente vai vendo. E depois de uns 12 anos na área, conversando com um diretor de um grande sistema de saúde aqui de Porto Alegre, ele me fez a seguinte pergunta: Cláudia, se eu te perguntasse assim, qual é a tua área de gestão? Eu fiquei assim, e agora o que eu respondo para ele? Me deu aquela coisinha assim, pô, ele é um cara que
que tem 30 anos, já trabalhou no ministério, uma pessoa super influente na área. O que ele está querendo saber de mim? Já tinha sido meu professor na URGS, na pós-graduação. E aí... Quem é da área da saúde sabe de quem eu tô falando do Alceu. Aí eu olhei assim pro Alceu e disse assim, o Luciano Mendonça tá aí. Aí eu disse assim, eu não tenho mais uma área, eu gosto de todas, um pouquinho de todas. E aí ele pegou e disse assim, tu é uma generalista como eu. E eu, ufa, era o que ele queria ouvir, né? Era o que ele queria ouvir. Aí eu disse assim, eu tava com receio, ele, não, cada vez mais a gente tem... Isso eu tô falando há anos atrás, né? E eu só vi que isso foi sendo melhor reconhecido, que quanto mais tu tiver a visão do todo, a visão holística, tudo que a gente fala de saber um pouco de cada área, ter o suporte, né, de conhecimento da área que... Não sou uma expert em finanças, mas eu entendo, então se precisar ali na ponta, eu não vou trabalhar na área de finanças, né? Então isso que é legal, né? Isso que é apaixonante, eu acho, na nossa profissão, né? Porque se eu enjoar uma hora de alguma dessas, eu posso focar agora mesmo em inovação, né? E aí a gente vê toda a questão de como as ferramentas da administração nos auxiliam e nessa questão toda de... A gente fica assim com aquela questão formal de plano de negócio, mas como as coisas estão com metodologias mais ágeis, né? E pode tudo ser feito assim muito rápido. Só que a gente tem uma disciplina, né? Então a gente acaba querendo fazer do jeito que a gente foi formada, né? Esse é o desafio, a gente aprender a lidar com esse novo, né? E tirar um pouquinho aqueles conceitos já formados, os preconceitos, né? Mas é legal, é desafiador. Com certeza. Além de toda essa tua bagagem, né, que eu para mim é uma forma me inspira, a tua formação me inspira, porque eu também sou dessa área da interdisciplinariedade. Eu acho que é preciso a gente buscar todas as formas, jeitos diferentes de ver o negócio, né, em função do que a gente está vivendo hoje, né. Então, só para quem está chegando agora, gente, a gente vai estar falando hoje sobre uma temática que é em tempos de crise, crie. Né? Então, só para dar um norte aqui, para o que a gente vai falar e ficar um pouco mais organizado, né? Porque o administrador quer as coisas mais organizadas também. Não que a gente siga totalmente, né, o fluxo, mas uma pequena organização. A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre o nosso tempo atual. Que mundo é esse que a gente está vivendo, né? Essa pandemia toda, as empresas se realocando, se mudando de negócio, às vezes, mudando de gestão, enfim, uma função, né? E depois nós vamos falar sobre a administração, né? O Conselho Regional. O que o Conselho realmente está fazendo para a área da administração? Que projeto é esse que vocês lançaram agora no intuito de fomentar essas inovações, né? Que compartilhar essas ideias, né, inovadoras de cada espaço do Rio Grande do Sul, enfim, como é que funciona, né, para o administrador estar mais a par disso. E no final nós vamos falar um pouquinho sobre as pessoas, certo? Que somos nós, né? As empresas são as pessoas. Então, a importância do administrador dentro desse modelo que a gente está vivendo hoje, o modelo VUCA, né, de vida, onde tudo é incerto, tudo é complexo, e a gente tem que dar conta de tudo isso, né? Mas, enfim, primeiro contextualizando um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Hoje de tarde ainda eu estava no LinkedIn ali olhando algumas coisas e eu vi uma reportagem do Jornal do Comércio, que eles estavam entrevistando uma administradora, a CEO da SAP Brasil. Então, só para a gente ver o que ela falou, que foi hoje isso, né? E ela estava falando justamente sobre a nossa temática desse mundo. Ela disse que eles estão na SAP desde a 10ª semana que eles estão home office. Praticamente toda a empresa, né? Que para ela é uma fase inusitada e de grande aprendizado, né?
que as mudanças, elas ocorrem muito de acordo com a nossa cultura, né? Então, claro, a gente sabe que algumas empresas, elas estão mais preparadas e estão dando a volta por cima e estão conseguindo sobreviver. Outras que têm uma cultura mais rígida ou não estavam preparadas para esse mundo digital, realmente estão sofrendo mais. Isso é uma fase da crise, todas as crises que ocorreram sempre dessa forma, né? E também ela falou que o trabalho nunca será o mesmo. Sem cartilha. Aqui a gente não tem cartilha, né? E o foco nas pessoas. Então, eu gostaria de te ouvir, Cláudio, o que tu pensa, concorda, discorda, quer agregar alguma coisa com relação a esse momento atual? Como é que tu enxerga isso? Bom, não tem como discordar, né? Eu acho que nós todos estamos aprendendo. Então, as empresas, eu não vejo mais nada igual do que era antes. Na verdade, eu acho que quando fala de 10 semanas em home office, nós mudamos. É tão simples falar o home office, mas por trás de tudo isso estão todos os processos das organizações diferentes. E vocês estão aqui dentro do meu escritório, né? Então, a questão, assim, ó, de como é que tudo ficou muito interligado. E aí a gente viu até algumas pessoas que tinham máscaras, né, que eu vou usar assim, que caíram, né, que eram lideranças e porque não eram verdadeiras, né? Porque tinham duplicidade na sua conduta, mas o quanto a gente vem aprendendo, né? E eu vou puxar um pouquinho desse aprendizado, porque eu, com toda essa minha bagagem sempre em hospitais, né? E ser presidente de um conselho, o conselho é uma autarquia federal, né? E a gente burocrática. Porque quando a gente fala assim, tá, vamos todo mundo para home office, e como é que faz? O que tem que ter uma portaria, tem que ter uma resolução, como é que a gente faz tudo isso? Como é que eu libero as pessoas? Como é que eu depois vou efetuar o pagamento? Então, assim, ó, foi uma gestão naquela primeira semana que eu entrei realmente na operação para a gente conseguir, junto com os conselheiros, junto com toda a diretoria, né? Eu vi que o Halber também entrou aí, né? O VP... Eu vi que a Isabel também entrou. A Isabel também. Tá todo mundo aí. O Stray tá aí. Então, assim, ó, vários conselheiros, eles sabem o quanto, né, a gente teve que reestruturar. Então, não tem como dizer que agora a gente vai voltar e a gente tá voltando com escalas, né? Na verdade, a gente nunca parou, né? Isso é um ponto, assim, importante, que a gente viu que a responsabilidade nossa e sempre teve a brecha para que os órgãos públicos permanecessem abertos, né? Como essenciais, principalmente aqui em Porto Alegre. E o que a gente fez? Hoje a gente não tem mais como voltar com atendimento portas abertas. Tem que ser agendamento, né? Então, a forma de trabalhar, ela vai passando, né, num momento que a crise nos exige essa nova conduta, a gente rompe todas as barreiras. Se era difícil informatizar antes, se era difícil fazer uma conferência online, agora não é mais, porque ou é assim ou não tem. As nossas plenárias mesmo, que são formais, né, e que tem toda a questão dos processos que nós julgamos aí de várias situações de colegas, elas estão ocorrendo via online, né? E quando que a gente falando isso no início do ano, se a gente falasse, vamos fazer plenário online? Não, plenário online não dá. Aí, assim, de que forma a gente vai passar os processos? Bom, esperamos ali as primeiras, nos organizamos, já fizemos 3, a terceira estava todo mundo já mais seguro, mais descontraído também para usar a ferramenta. Então, assim, o quanto a crise realmente ela vem e quebra qualquer barreira.
porque o ser humano ele tem que ser resiliente, né? Ele tem que se adaptar à situação nova. E com isso, não tem como voltar depois e dizer assim, mas e todas as plenárias serão presenciais? Tudo vai... Não sei se precisa, porque agora a gente já viu que tem uma nova forma de fazer tudo isso e que funciona e que todo mundo ganha em tempo, né, em deslocamento. Então, o que a gente vai vendo é bem como a da SAP falou, né? Nessas semanas, cada semana a gente tem algo novo, né? A gente tem novos desafios. Eu diria que às vezes até de 2 em 2 dias, né? Que conforme até as decisões dos nossos governantes, né? Elas acabam mudando muito rápido. E é um momento de mudança rápida, porque se eles também não tomarem uma atitude de um dia para o outro, a população acaba sendo prejudicada, né? Então, a agilidade de tudo isso, as informações, né? Que são cada vez mais velozes, eu acho que não tem mais como voltar. Tem algo muito importante que aconteceu, né? Que não falando da questão partidária, mas eu vou ter que falar que é o governador, né? Mas não entrando nesse mérito, entrando que é o governador, que é o líder que nós temos no momento, né? E que fez essa questão da gestão de todos esses indicadores que ele tem em tempo real, do número de leitos, de UTIs, de como que estão todas essas informações. Eu perguntaria, como é que vai voltar depois o hospital não dar essa informação para o governo do estado? É uma pergunta que a gente fica assim. A gestão vai ser mais eficiente com isso? Nós vamos poder negociar mais algumas coisas entre os gestores? Acredito que sim, mas não vai mais voltar assim, essa informação, porque se tinha já. Todas as informações já existiam, mas elas eram lentas, era de um mês para o outro, né? Então, mudou. Isso não vai ser mais admissível, até porque se tu tens um paciente para transferir de um lugar para o outro, tu tem ali uma ferramenta, um painel que está te mostrando que tu tens o leito para onde encaminhar. Então, eu acho que a população ganha com isso, né? A gestão toda ganha, e aí todos... a sociedade está ganhando muito, né? A gente vê a questão das pessoas mais humanas, sendo mais solistas, né? A gente vem falando coisas... agora eu lembrei até da situação que eu estava conversando com a minha filha, né? Que tem 12 anos, e aí hoje ela disse, viu só das campanhas? E aí eu falei, sim, a gente viu as campanhas, porque na aula, né, que foi outra grande adaptação, né, as escolas que não tinham ritmo de EAD, daqui a pouco transformar que não é um EAD, é um presencial, mas é um presencial online, né? Então, assim, tem coisas que não foram... E aí ela disse assim, a professora abordou dessa questão, o que a gente está fazendo? Eu falei, olha, a gente já fez isso. E ela, eu nem sabia. Eu falei, porque não precisa a gente sair de casa para ajudar essas pessoas, a gente tem como fazer, né? Quem pode sair, que bom que saia e que faça. Agora, quem tem uma certa restrição, que cada um faça do seu jeito, né? Mas eu acho que não tem mais como não termos empatia, como a gente não olhar e se colocar no lugar do outro. Né? E eu penso que talvez as mudanças, elas vão, principalmente dessa relação de trabalho, né, de espaços de trabalho, elas vão ser híbridas. Né? Eu acho que vai ter de tudo um pouco, né? Vai ter momentos que tu vai realmente sentir que na empresa, porque a gente é um ser social, né? A gente fica ansioso, como a gente abriu a live falando, né, da vontade de estar aí junto, abraçando, né? Isso é próprio do ser humano. Mas tem momentos que tu vai ficar em casa, que tu não precisa realmente sair, que tu vai ganhar mais qualidade de vida e aí vai ser muito melhor, né? E tu sabes que assim, eu fico pensando, né, e sempre tive a gente como administradora, a gente vai logo pensando em todo, e como é da área da saúde, eu penso na questão da gestão, tudo isso que está acontecendo, e ao mesmo tempo a gente pensa muito na questão econômica, né? Na sociedade, como é que vai ser essa recuperação. Vai ser difícil para todo mundo. Eu acho que as pessoas têm que começar a entender que todo mundo vai perder um pouco.
Sim, aquele que não quiser perder um pouco, talvez perca muito. é verdade. Porque o que a gente vem vendo é exemplos, né, e de profissionais aí, e eu vou citar uma ex-colega de graduação que apareceu no Jornal do Almoço essa semana, e vou falar até porque eu acho que empresas que fazem papéis assim, a gente tem que, da Silvio Joleiros, de Santa Maria, né, que meu óculos é de lá, meu pingente da administração é de lá. Eu vou fazer porque merece. A postura dela foi assim, ó, excelente. Ela tem os funcionários, ela disse que a primeira coisa quando fechou tudo lá em Santa Maria, disse que não ia demitir ninguém, não demitiu ninguém, teve toda a questão de dar tranquilidade para eles. E quando eles voltaram agora aos poucos, teve um furto, né, que levou muitas joias, né, uma joalheria, levou 40% das armações dos óculos. Então, assim, ó, a gente ainda passa por toda uma questão de crise, de pandemia, e ainda tem a questão da segurança, né? Então, é muito complicado para o empresário isso. E aí ela falou, não, mas a gente está com saúde, todos os nossos funcionários estão bem, está tudo tranquilo, a gente vai reverter isso. Por isso que eu fiz questão de falar, porque a postura dela, né, de uma profissional assim que estudou com a gente, que depois põe na prática, porque muito bom é a gente olhar lá as teorias de recursos humanos, a gente pensar tudo aquilo, e na hora de ser um gestor, esquecer tudo e dizer, não, eu quero que faça, eu faço assim, babá. Tem horas que a gente vai ter que dizer que quer que faça, mas tem toda a questão toda de compreender o contexto, de entender o processo, né? E hoje eu acredito que a gente vai, como pessoa, a gente está realmente valorizando aquilo que se diziam nas teorias, né? Colocando em prática e vendo as empresas que realmente valorizam o ser humano e empresas que não querem, que eu já tenho a minha lista de que eu não vou comprar. Essa eu não vou falar, tá? Mas que eu não vou comprar porque porque o representante dessa empresa teve uma postura totalmente assim agressiva para a sociedade. Então, eu não vou consumir um produto de alguém que não pensa no outro. Sim. E eu acho que é isso que vai mudar. E as pessoas não conseguem pensar quando vem campanhas assim, consuma do mercado do seu bairro, das lojas menores. Ok, desde que aquele mercado do meu bairro não coloque 5 vezes mais num produto do que o outro mercado. Eu sei que ele tem que ganhar na margem e não ele tem que ganhar na margem, não no giro, né? A gente entende isso como administradores, mas não precisa ser assim. Ele pode ir diminuindo e aumentando o giro para que cada vez vai ter mais, que ele, sei lá, faça campanhas mais transparentes, né? Eu acho que é isso que a gente vai exigir, essa relação com as empresas, que elas sejam transparentes também conosco. Eu não quero comprar de um lugar que tenha 500% numa roupa, né? Se eu posso comprar depois, no momento lá, que ela venda com uma margem justa, que ganhe, eu não estou dizendo que tem mais é que ganhar, né? Tem um investimento para isso, mas que não sejam coisas que acabem sendo tão agressivas para nós. Eu acho que é isso a grande questão da economia, da sociedade e do ser humano, né? Eu acho que a gente está mudando muito com essa crise, são todas essas relações. E a empresa que não planejar isso, que não conseguir olhar o momento, ela vai ficar vendendo aquele mesmo produto da mesma forma, ela vai ter problemas. Ela terá problemas, porque ela não tem que se adaptar. Mas, Cláudia, para dar andamento aqui, senão a gente não vai terminar a pauta. Olha só, a segunda ideia é falar um pouquinho sobre a questão do CRA, tá? O que vocês estão fazendo e como é que é essa campanha que está agora nas mídias sociais de vocês, enfim, né? Em tempos de crise, CRIE. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, eu já vou te responder. Eu não sei quem foi, não sei se consegue ver quem é que colocou ali
da questão dos calçados, que teve que demitir. O Eu acho que autor de calçados não teve alternativa, teve que demitir. Sem vendas não tem produção, eu acho. produção. É produção. Tá, sem vendas não tem produção, mas sem cliente também não tem vendas. É isso que tem que pensar. Se as pessoas estiverem doentes, elas vão gastar em remédio, em saúde, e elas não vão comprar calçados, né? Elas vão comprar o que é de primeira necessidade. Então, é em escala, é em cadeia, melhor dizendo. Claro que tem que reduzir. Eu não estou dizendo que não tem que, de repente, em alguns momentos, empresas que não têm caixa, né, que não têm segurança, elas vão ter que reduzir o tamanho para manter na crise. E aí pode ser que tenha demissões. Mas eu estou dizendo, aquelas que abrem mão daquela margem de lucro para permanecer com os mesmos funcionários, para não ter a demissão, ela está ajudando em cadeia para a sociedade, porque aquele funcionário dela, ele consome o calçado. Sim. É isso que a gente tem que começar a pensar, porque se as pessoas forem demitidas, elas não vão comprar calçados, elas vão comprar o alimento. Então, às vezes a gente está... Eu acho que a sociedade vinha nessa questão muito radical, né? De tudo contra funcionário público, contra isso, contra aquilo, contra aquele outro, contra a política, contra... Então, acho que agora vai dar uma... A gente, na marra, vai aprender a dar uma equilibrada nisso. Mas vamos para a campanha do CRA. Vamos, porque senão, olha que a gente se preocupou até com a estabilidade da internet hoje. A gente estava até montando o plano B para vocês. A gente plano ligou B, já hoje, tinha eu tudo liguei. pronto. Porque, né, 2 administradoras não poderia faltar. Deixa eu só um pouquinho, Cláudia. Tem uma menina que perguntou ali, vai ficar no IGTV, tá? Depois a live, tá? Ela perguntou. Agora eu não consigo responder aqui. Tá, pode falar, Cláudia. Tá, então assim, ó, quando a gente estava discutindo, né, no grupo com a vice-presidente Helenice, que é quem cuida da questão das relações externas do CRA, cada vice tem uma atividade, uma atribuição, né? A Isabel que está aí é financeira, o Halber é administrativo, né? E aí o João é institucional, e aí ele tem o de fiscalização e registro, que é o Bruno, e tem, então, as relações externas. Aí a gente estava pensando, como, né, com todo aquele tumulto, CRA em home office, como é que a gente comunica mais isso? Como é que a gente vai estar mais presente? E o que a gente pode fazer para os nossos colegas nesse momento? Daí a gente começou a ver essas empresas, né, os bons exemplos. Eu disse, quem sabe a gente, né, a gente começou a discutir, quem sabe a gente divulga os bons exemplos para inspirar outros. Porque eu posso ter uma boa ideia num momento e o meu colega pode ter a mesma formação, mas ele está tão focado no problema que ele não vê uma solução e aí pode ter uma inspiração, né? E nesse sentido a gente pensou assim, ó, de fazer essa campanha para que as pessoas contassem então o que elas estavam fazendo dentro das suas organizações, dentro das suas empresas, né? Pegamos empresários, né? E aí os empresários contaram um pouquinho do que eles estavam fazendo. Pegamos pessoas da área administradores da área da saúde também, porque hoje a questão toda de logística, de EPIs, da segurança, né, dos profissionais que estão na ponta, são os administradores que estão lá por trás fazendo toda essa organização, esse planejamento, né? E fazendo os comitês de crise e direcionando tudo isso. Mas a gente, então, com esses exemplos, a gente conseguiu mostrar essas boas práticas, porque aí a gente conseguia também linkar. Às vezes eu estou vendo que uma empresa está fazendo algo, mas eu não sei quem é que está à frente dela. Eu não sei que... Eu vou dar um exemplo aqui poderia dizer qualquer um dos que fizeram vídeos, mas vou dizer eu não sei que a Juliana Furstenau é a administradora que está à frente de uma revenda de carros e que está com uma ideia maravilhosa de higienização para os profissionais da área da saúde, higienizando os carros gratuitamente. Então, assim, pô, mas que legal que ela está fazendo isso. Ela ainda não está vendendo porque estava fechado e ainda estava conseguindo fazer isso. O outro que eu vou
falar da região, o Feltrin, a Márcia, né? O Feltrin, a Márcia, agora o sobrenome da Drops e Menta, né? Que é administradora também, lá de Caxias. Então, assim, ó, fazendo as máscaras, fazendo questões assim. O Feltrin distribuiu hambúrguer do Bob's para um hospital gratuitamente, tá? E aí o que aconteceu com isso? O hospital viu que motivou tanto a equipe e começou a comprar dele uma vez por semana. O lanche é do Bob's dele. Ele não fez aquilo com a intenção de vender, mas ele gerou um novo cliente, né? Ele disse que nunca imaginou que ia no momento. Então, assim, ó, o que a gente queria mostrar? Essas ideias dos nossos colegas fazendo com que pudessem ainda gerar receita para os seus negócios, né? Então, isso que gerou. E aí a campanha começou a ficar maior, né? A gente começou a citar, e a gente já está divulgando, também não vamos ser insistentes só nisso, nós vamos colocar as etapas da campanha. E aí depois dos vídeos, aí vem a etapa dos cards, né? E agora a gente está fazendo a campanha que é assim, ó, o que as associações estão fazendo, né? O que a sua associação está fazendo, porque aí a gente divulga o que vocês, né, nas suas regiões estão fazendo pelos nossos colegas e os nossos colegas o que estão fazendo, né? Porque tem muitos administradores aí, a Isabel está colocando ali agora, eu lembrei, tem muitos também a campanha que a gente está fazendo de consultores que estão com uma metodologia da Câmara Jovem, do CRA, que estão fazendo consultoria gratuita. Então, a gente está mostrando ferramentas da administração para um microempresário que talvez ele nunca tivesse como ter uma consultoria, ou talvez ele tivesse, mas nesse momento de crise ele não ia não ia priorizar a consultoria, né? Por custo, por N coisas, mas ele está recebendo isso, e acho que até é um equívoco, né? Não priorizar consultoria nesse momento pode ser uma grande alternativa, contratar um colega para descobrir alguns caminhos, reduzir o tamanho e planejar com essa crise pode ser uma boa dica, né? Mas como aqui a maioria é administrador, eu sei que eles já sabem disso, mas essa questão de colocar o que o CRA tem para agregar, né? Foi o que a gente pensou. Pô, nós temos os colegas aí, a gente pode ser o elo de ligação. Então a campanha veio com o propósito de inspiração e foi passando por etapas, né? A gente já está planejando aí a etapa dos CIDEADs, que são os ciclos de debates em administração com as universidades, de forma diferente, né? Online. Então, assim, ó, nós tínhamos 18 universidades por ano que participavam do edital, né? Agora pode ter quantas universidades? Todas, né? Então, a questão assim, ó, qual vai ser o tamanho da sala? Não sei, se precisar fazer mais disso, se tiver muita procura, a gente vê. Mas, e quem que a gente vai escolher? Aí a gente escolheu esses colegas que participaram da campanha dos vídeos, que tiveram maior repercussão, né, para serem os palestrantes, baterem papo, já que a gente viu que tiveram toda essa afinidade aí com... Tiveram uma atitude, né? Não, e tiveram também o número de curtidas, o número de... A gente também mede como algo que o pessoal gostou, né? Então vamos trazê-los para conversarem mais sobre os temas que eles abordaram. Então o Feltrin foi eu não vou lembrar agora todos, mas eu sei que é da região aí de Caxias, foi um que teve muitos, e aí ele vai fazer parte desse grupo. Então, o quanto é interessante a gente ir desencadeando outras coisas, porque as necessidades vão surgindo, e a gente vai tendo que se adaptar, e do que era restrito a algumas universidades, eu posso ter não só 500 alunos. Num dos CIDEADs, no de Santa Maria, a gente já conseguiu ter 1.200 alunos. Bom, se eu tiver 1.200 alunos nesses 3 dias online, eu posso... E essas aulas, os professores podem usar daqui a pouco esse debate,
né? A gente pode pensar já em evoluir para ficar gravado, para os professores usarem. Então, é o CRA, né, falando para o aluno, para o futuro profissional, linkando com exemplos de profissionais aí de sucesso, para criar mais afinidade realmente com a profissão, né? Então, foi isso que criou. E aí, eu digo assim, ó, elas falaram, vamos terminar a campanha. Eu falei, não, vamos criar etapas dentro da campanha, porque o nome ficou muito legal, né? Porque quando a gente pensou, como é que a gente vai fazer? E aí o crise, é uma letra só, né? Então, vamos pensar em tempo de crise, pequenininho, crie. Porque o que a gente quer enfatizar não é o negativo da crise, sim a criatividade para sair desse momento. As oportunidades, né, Cláudia? Que saem dessa crise, né? Se a gente focar nas oportunidades, eu acho que mais motivação a gente vai ter, talvez mais engajamento a gente vai ter com os nossos colaboradores, com os nossos parceiros, né? Porque eu sempre penso que as empresas do futuro, elas, que na verdade é o presente já, né? Elas têm que estar mais humanizadas, né? A gente já vem falando sobre isso. Mas esse olhar para o global, ele é extremamente necessário, né? E andando por aí, eu acho que a gente vai conseguir muitas oportunidades, empresas realmente vão se reinventar, vão acabar fazendo coisas que nem imaginavam que estavam sendo, que podiam fazer, né? Eram capazes de fazer, isso é que é legal. Verdade. E aí vem a responsabilidade social dessas empresas, né? O empresário se colocando como parte da sociedade, a empatia dele, eu vou frisar, porque eu acho que nesse momento é o que mais a gente vê. A vice-presidente Helenice também entrou aí, ó, em momentos de crise, tá colocando ali, ó, bela campanha, Helenice, isso aí. Eu tô contando da campanha, Helenice. E agora é o momento da campanha. O Conselho Federal também, né, tem feito um cadastro nacional de consultores. E eu participei essa semana da reunião, até estava conversando com a Helenice depois, porque teremos outras etapas aí de reuniões, e o quanto também está pensando assim, tá, eu vou disponibilizar esse cadastro nacional, e o Conselho vai fazer entre empresas e consultores, e como é que eu posso ainda chancelar? O que o Conselho está trabalhando? Ainda fazer a gente tem a certificação pela FGV, né? Que o CFA já faz, que, por exemplo, eu sou da área da saúde, eu poderia fazer a prova de certificação pela FGV da área da saúde. Então, tem várias áreas que a FGV já faz em parceria com o CFA a certificação. Então, a gente está pensando o quê? Colocar em evidência a ciência da administração e, consequentemente, o profissional, né? Porque a sociedade entendendo o que a gente tem para agregar em todos os momentos, mas no momento de crise, né? Porque as mudanças serão mais radicais e evidenciam os resultados mais rápido, né? É isso que acontece com o nosso trabalho nesse momento, talvez num momento mais estável a gente fique planejando, um planejamento estratégico, vai indo, daí leva 6 meses, 1 ano, para mostrar um resultado. O que a gente vê no momento desse é que tudo que a gente fizer vai dar um resultado logo ali, positivo ou negativo. Então tem que ter muito, muito cuidado. É verdade. E partindo para a finalização quase da nossa conversa, pensando mais no administrador, né? A gente já falou durante a live sobre isso, mas a importância do administrador para essa engrenagem realmente surtir efeito. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Sabe que né? a gente tem que pensar muito assim, eu acho que toda a questão da formação nossa, né, da questão das expectativas que a gente tem, do porquê que a gente faz uma faculdade, eu acho que tudo isso a gente tem que olhar e o momento ele está favorável a isso. Então as pessoas elas têm que realmente serem a profissão que for por propósito de vida e por realmente gostar. Então não importa, e aí vale para todos os administradores, óbvio, tem que gostar de pessoas. Administrador que não gosta de pessoas,
não adianta dizer que é de finanças, porque os números, tudo bem, são mais exatos, eles não oscilam, né? Não tem... Mas assim, ó, quem é que vai fazer aquilo ali? Ninguém vai fazer nada sozinho. Então, acho que assim, ó, tem que começar a evidenciar. Eu fui professora aí na graduação da área de gestão de pessoas, né? E eu via meus alunos, às vezes assim, estavam estudando para finanças. Tá, prof, mas é que é RH e eu leio aí depois, e finanças aqui eu tenho prova. E eu falei assim, mas gente, a finanças vocês podem contratar um professor particular, entender a fórmula, e as pessoas, como liderar, como negociar, como se portar, como relações sindicais e tudo mais, são todas pessoas. Então, de que forma a gente tem que realmente pensar no contexto do outro, né? E aí a gente tem visto muitos artigos aí falando, né, do líder servidor, né? E eu fico pensando assim, qual é o líder que não é um líder servidor? Para mim, já acabaria com o conceito de líder, né? Porque se eu estou liderando, eu tenho, mas talvez seja até para reforçar que ele tem que ser um líder mesmo, não é um chefe, a gente não quer mais, né? Há muito tempo, porque o servidor é o quê? É que ele tem que ter conhecimento, ele tem que se colocar junto com a equipe, e se ele tiver que, né, tocar piano uma hora, se ele tiver que empurrar o piano outra hora, ele vai ter que fazer. Não é aquele que fica atrás né, de uma mesa, que isso já não existe há muitos anos, mas assim, eu só vou usar isso porque a gente mostra bem. Não é aquele que fica esperando o resultado, é aquele que pergunta por que o resultado não veio, o que eu posso te ajudar. O meu conhecimento vai até aqui, mas não sei fazer isso, então quem que nós vamos procurar? Porque eu acho que não é feio o não sei, né? Eu não sei muitas coisas, graças a Deus que não sei, porque daí a gente está sempre aprendendo, né? E acho que esse é o sentimento, né? O que a gente vai aprender nesse novo normal? Como é que a gente vai aprender a se colocar mais com as nossas equipes para a gente trazer mais resultado? Porque o resultado é da equipe, é do líder, é de todo mundo ganha. Se eu ganhar uma promoção, né? Como mesmo eu que comecei como gestora e aí fui ser diretora e fui superintendente de hospital. Eu sempre entrei nas áreas e fui lá dentro perguntar como é que estava. Eu nunca deixei de passar. Eu dizia assim, vocês não me deixem não entrar na farmácia porque eu tenho que sentir o cheiro de remédio, brincar, porque eu comecei aqui. E aí tu já escuta uma conversa e já te dizem uma coisa que talvez numa reunião formal não ia chegar para ti. Então, esse líder servidor, esse líder mais envolvido com as pessoas, ele tem que ter muito mais conhecimento daquela área que ele está trabalhando. Isso vai exigir de nós, sim, conhecermos mais, porque muitas vezes a gente se fecha para não mostrar que não sabe, e isso já era, não tem mais espaço, né? Eu diria isso, se tem algum aluno, né? Mas acredito que os profissionais, todos os que fizeram, já sentiram que o resultado foi negativo, porque se em algum momento eu também fiz, eu tive a consequência, né? Quando a gente tem alguns receios, né, de se expor mais, a gente acaba... Cláudia, só para complementar, a questão da comunicação, né? O quanto a comunicação do gestor com os seus colaboradores vai fazer a diferença, né? Porque muito vai ser, no meu entendimento, assim, essa coisa híbrida vai deixar muitos funcionários, às vezes, não cara a cara com a gente, né? E quanto o gestor, o administrador, ele tem que também se autoconhecer. Porque se tu não se conhece, como é que tu vai conhecer e vai ser empático e vai ouvir mais as pessoas, né? Isso faz total diferença, né, nesses dias de hoje. Tem uma administradora que as lives dela são muito boas também, e que eu vi que ela já fez contigo, por isso eu vou falar. Que fala muito da questão do autoconhecimento, que é a Soraya, né? Soraya Schutt. E vale a pena quem não assistiu procurar e assistir também. A Soraya
Eu assisto as lives dela, mesmo se não dá, ela deixa gravado, assisto depois. Ela tem feito ali um, um ensino sobre a questão dos filmes, e aí a gente vai também aprendendo na questão do autoconhecimento. Então, a gente tem que saber também aquele dia que tu não pode fazer a reunião, aquele horário da reunião que não é mais favorável para que tu possa mostrar para tua equipe o teu melhor, que tu vai mostrar alguma coisa que não é. Então, assim, acho que o autoconhecimento é fundamental, né? Mas o autoconhecimento para daí tu estar dentro do teu propósito, porque não tem como tu estar dentro do propósito se tu não tem um autoconhecimento, se para ti tu vai trabalhar por dinheiro. Não estou dizendo que as pessoas não tenham que ganhar, tem, todo mundo gosta, eu também gosto, mas é que nem finanças, dinheiro é consequência. Né? Se eu vender, se eu tiver tudo ok, eu vou ganhar. Se eu for uma boa profissional, se eu estiver bem, mostrar bons resultados, mas a gente sabe que às vezes, né, o mercado apresenta de uma forma tão concorrida que tu acaba tendo que optar, mas segurem às vezes algumas opções para que seja muito mais pela emoção, pelo propósito, pelo aquilo que brilha o olho, que vai te dizer assim, que bom que eu acordei na segunda-feira, que eu vou trabalhar, que eu vou fazer isso. Porque eu tenho escutado tanto das pessoas lá do CRA, assim, eu não sabia que eu gostava tanto daquela minha mesa, eu não sabia que eu gostava tanto daquela sala. E eu falei assim, pois é, né? Como é? E as pessoas realmente elas estão sentindo falta. Então eu acho que quando voltarem, vão voltar com mais carinho para aquele ambiente, né? Então esse novo ambiente é um novo olhar, é um novo comportamento, né? Porque se antes e às vezes as pessoas têm essa questão, né, de não gostar do horário da manhã, um bom dia mal-humorado, e isso é normal do ser humano, né? Mas o quanto a gente tem que se conhecer para que a gente possa dominar isso, dominar a carne, dar um bom dia bem-humorado e passar coisas boas para os outros. Para os outros. Mas, Cláudia, já encaminhando agora para o final mesmo da nossa live, eu peguei duas frases aqui que eu acho bem interessante, que acho que cai muito bem para o fechamento da nossa live. Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo, de Peter Drucker. E uma frasezinha da música do Almir Sater. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Então, que a gente leve de tudo isso, né, que a gente consiga dar o nosso melhor, né? Eu acho que a gente pode sim ser transformadores dos nossos ambientes, ser administradores muito mais humanizados, muito mais empáticos, né, para realmente promover uma transformação na nossa sociedade, na nossa empresa, na nossa casa, né? Hoje a gente está muito com os relacionamentos familiares, às vezes o home office já não é mais só um home office, é um home office diferente, né? Porque os filhos estão em casa, então é tudo... a gente está vivendo realmente um momento distinto, inusitado, né? Como a CEO da SAP comentou. E é por aí. Então, Cláudia, te agradeço de coração. Se tu quiseres fechar, fazer o fechamento agora. Isso, vou fechar aí, então. Eu, assim, fico pensando, a gente tem a opção em todos os momentos da nossa vida, né? Da gente encarar aquilo com um peso maior ou encarar com uma leveza, bem como tu adorei as tuas frases, mas eu acho que a gente tem que realmente olhar para dentro e ver, né, o que a gente está fazendo com a nossa vida, porque as opções que a gente faz, a gente vai ter as consequências mais tarde, mas é muito importante que eu realmente agora estou como presidente do CRA, então que eu faça o meu melhor como presidente. Tu que está como presidente da associação, que tu faça o teu melhor como presidente da associação, como professora. E aí a gente tem vários papéis, né? Então, é que a gente realmente faça o nosso melhor e que a gente agregue com as pessoas que estão junto conosco, né? Que elas sintam que seja um ambiente agradável,
que muitas vezes reuniões pesadas não saiam com aquele peso, mas que elas saiam leves, né? Que a gente construa realmente, acho que nós, principalmente aí, né? E muitos que estão aí na live, que a gente construa um amanhã melhor para todos os nossos colegas administradores, né? Que é esse o papel quando a gente se doa para fazer um trabalho voluntário, assim, a gente quer construir algo melhor, né? Então, eu agradeço muito a ti, Eliane, pelo convite. Fiquei muito feliz. Acho que é isso mesmo, a gente tem que se fortalecer. Os administradores têm um mercado imenso. Eu sempre digo que a gente tem uma competência maravilhosa pela formação, mas a gente tem que amar as pessoas, né? Pensar muito mais nisso e sermos felizes, porque na verdade a nossa busca toda é pela felicidade, né? Então, aonde que eu encontro a felicidade, onde é que eu me sinto melhor? E eu tenho certeza que na fé e tudo a gente consegue ter excelentes resultados. Isso aí. E agradeço as pessoas, né? As pessoas que estão aqui conosco, né? Que ficaram aqui o tempo todo, que estão colocando ali coraçõezinhos e parabéns, Isabel e todo mundo. Isso nos dá força, né? É por isso que a gente faz um momento desses. E realmente, que bom que vocês ficaram conosco aí esse tempo. E muito obrigada, estou à disposição da associação. Muito obrigada, Cláudia. Nós também. Lívia. O que a gente puder fazer, a gente está junto, tá? Um abração. Obrigada. Até breve. Até. Tchau. Tchau.